Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Você está vivo aí? Diga em alto e bom som: o poder da vida e da morte está na minha boca. Terei palavras de vida e não de morte. Falarei de vitória, não de derrota. Falarei de avançar, de conquistar, não de retroceder. Falarei de coisas doces, não de coisas amargas. Falarei de saúde, não de enfermidade. Falarei de sonhos, de projetos, de visão, mas não falarei da vida alheia, porque a minha boca é um manancial de bênção. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Se você está aplaudindo a Jesus Cristo, então abre a tua boca e glorifica o seu nome, adora Ele. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. Nós te adoramos, Jesus Cristo Nazareno. Nós te adoramos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu socorro. A ti todo louvor, a ti toda adoração. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és bendito eternamente. Toda honra, toda glória ao Santo de Israel. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Tome assento, querido. O tema dessa mensagem: princípio de dores. Quando a palavra fala sobre princípio de dores, está falando do início de uma mudança. Algo está por acontecer. Fala de um rompimento. Algo vai se romper, algo vai mudar. O maior problema das mudanças é que às vezes elas são tão lentas que parecem imperceptíveis. Você nem percebe. E quando você menos espera, você está no princípio de dores. E você começa a se sentir mal, começa a sofrer, começa a ficar doente, as coisas não fluem. E de repente aquela virada. Fala para o seu irmão: pode ser bênção ou maldição. Nem sempre que você está num princípio de dores quer dizer que as coisas vão dar errado. Pode ser exatamente ao contrário, pode dar muito certo. Está entendendo? Então, de repente, você está passando aí uma grande dificuldade na tua vida financeira e você está pensando que vai se arrebentar, que não vai dar certo. E quando arrebenta, em vez de piorar, melhorou. E as mamães sabem que o que eu estou falando aqui é verdade. Você não vê a hora de sentir todas as dores e se livrar do problema e começar a curtir teu bebê. Terminou, ufa. É uma fase, passou. E você entra numa outra fase. Mas o que Deus colocou no meu coração, Ele trata da questão da bênção e trata da questão da maldição. E antes de nós entrarmos na questão da maldição, eu gostaria que você entendesse alguma coisa. Sabe quando às vezes eu oro por você, e você vai para o chão e você treme, né? E alguns tremem mais, outros tremem menos, outros ficam um tempo apagados, outros voltam. E dá a impressão que não aconteceu nada. Quem já teve essa sensação? Mas deixa eu te dizer uma coisa. A mudança, ela pode ser imperceptível aos teus olhos. Mas se você continuar nesse caminho, vai acontecer um de repente.
E você vai dizer, de repente eu comecei a impor as mãos sobre as pessoas e elas passaram a ser curadas. Você entendeu? Porque houve um processo onde Deus esteve trabalhando dentro de você. Primeiro, Deus não vai liberar o seu poder e os seus dons se o teu caráter não estiver formado. O teu caráter precisa estar formado e firmado em Cristo, porque o presente de Deus não pode destruir você. O presente de Deus tem que elevar você. Então Ele não vai dar para você algo que vai fazer com que você se torne orgulhoso, ou soberbo, ou arrogante. Então, se o teu caráter estiver preparado, mais rápido vai ser o processo. Então, grave isso na tua mente. Os pequenos detalhes do teu dia a dia estão formando o teu caráter. Sabe quando toca o telefone e você não quer atender aquela pessoa? Eu não sei se você está nesse nível, mas daí você diz assim para a sua secretária, diga que eu não estou. E eu lembro bem de um fato bem conhecido, onde o irmão disse assim, ele voltou para fora, falou com o patrão mandou dizer que ele não estava, e ele chegou para a pessoa que estava lá fora e disse, o patrão mandou dizer que ele não está. E eles ficaram muito aborrecidos, o patrão ficou muito aborrecido e deu a conta para ele. Ele era um alemão muito grande, daqueles bem brancão mesmo. Sabe aquele povo que não dá para tomar sol nem por brincadeira? Mas ele tinha esposa e filhos, e por causa da sua integridade e honestidade, ele disse para o patrão, eu não vou mentir por ninguém, porque eu não nego a minha fé em Jesus, e eu não sou mentiroso, eu não minto. Eu não minto, eu não roubo, eu não logro, eu não passo a perna em ninguém, então esquece. Por causa da sua palavra, por causa do seu caráter, ele teve que ir carpir terreno. Uma pessoa que trabalhava no comércio, agora carpindo terreno. Porque homem que é homem não dá desculpa, ele trabalha. Essa história de que não tem emprego, não tem trabalho, acorda meu irmão, está faltando brio. Sabe o que é brio? Vergonha na cara. Ele foi trabalhar. Diz que a orelhinha dele chegou a entortar de queimar no sol. Porque Deus vai provar o teu caráter. Não é simplesmente que você vai entrar numa temporada de luta e vai ser só uns dias, não. Vai provar o teu brio, vai provar o teu caráter. Para ver se porventura, se a circunstância não for diferente, você não volta atrás. Sabe, às vezes nós temos algumas opiniões muito firmes, e eu estou falando de mim porque eu sou dado a falar, né? Mas eu falo porque muitas vezes as circunstâncias são favoráveis ao que eu falo. Mas e se as circunstâncias forem diferentes, será que a minha fala continua a mesma ou ela vai mudar? Esse homem foi, e a sua fala não mudou, ele não voltou atrás, ele não procurou seu patrão dizendo que seria um mentiroso, que acobertaria as falcatruas do patrão, não. Ele ficou lá, torrando no sol. Bem, aquele comércio lá era de 2 irmãos, e os irmãos eram fortes financeiramente, e começaram a brigar, porque um roubava mais que o outro. Por fim eles chegaram a um acordo e disseram, não dá certo, nós não podemos ficar com o livro, eu não posso ficar com o livro porque eu vou te roubar, você não pode ficar com o livro porque você vai me roubar. Que coisa horrível, não? Nós precisamos de alguém honesto que cuide do livro. E um deles disse, eu lembro de alguém honesto, que não vai roubar nós. Chama o alemão para cuidar dos livros, diz para ele que nós vamos dobrar o salário dele, que ele vai ter todas as regalias necessárias, e ele cuida do livro. Ah, meu irmão, quando você tem brio, quando você tem caráter, Deus vai mudar a tua sorte. Aleluia. Então entenda uma coisa, as coisas espirituais não são diferentes. Se você mantém uma oração constante, Deus vai perceber que você tem um amor constante, uma vida constante diante dele. Então ele vai te dar um crescente da sua bênção.
Tem pessoas que elas servem a Deus esporadicamente, mas tem pessoas que mantêm uma constância. Então, quando de repente você é tomado pela presença de Deus e se eleva a um outro nível espiritual. Se você ora em línguas, somente quando o culto está muito bom, muito maravilhoso, você vai ter um mover de Deus muito lento na tua história. Mas se você tem uma vida de orar em línguas, então o mover de Deus vai ser diferenciado na tua vida e numa outra velocidade. Porque você está sendo edificado muito mais rápido do que o outro. Sabe quando você olha para um médico, quando você olha para um advogado, bem colocado, você pensa, uau, eu também queria ser. Mas você tem que lembrar que ele entrou na primeira série igual todo mundo. E foi para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta. Não dá para pular a fase. Não tem como você pular um degrau. Você vai ter que passar por cada um deles. Você vai ter que concluir o ensino médio, você vai ter que prestar um vestibular, você vai ter que entrar na faculdade. Tudo para que você possa chegar àquele teu objetivo. Fala para o teu irmão, a bênção passa por um processo. Qualquer área. Sabe, o casamento que vira uma desgraça, que vira uma... Deixa eu te dizer, é culpa dos dois. Não sabem caminhar junto, não sabem edificar o seu relacionamento, não sabem edificar a sua caminhada. Acham que é um milagre. Sabe, quando olha para um casal bem colocado, uma família abençoada, diz, uau, como você foi abençoado por Deus. Vira para o teu irmão e diz, é verdade. Obediência gera bênção. Mas a falta de obediência gera ausência de bênção. Dá para entender isso? Será que você entende o que eu estou falando? Olha só. Levíticos capítulo 19, verso 19. Abra lá. Levíticos capítulo 19, verso 19. Diz assim: guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. Olha só, Deus diz, não mistura os animais. Curral da vaca e do boi é um, curral das ovelhas é outro. O jumento vai para o outro lado, o burro vai para o outro lado. A girafa vai para o outro, o elefante vai para o outro. Não é para misturar. Dá a impressão que esse texto não está falando sobre a minha vida, nem sobre a sua. Porque nós nem moramos no campo. E aí ele diz, no teu campo não semearás sementes diversas. Ou seja, se um campo você planta trigo, é só trigo, não é trigo e milho. Vai plantar cenoura, é só cenoura, não é cenoura e alface, um do ladinho do outro. Deus gosta que separe as coisas. O problema do ser humano é que ele é dado a querer entender, para depois querer obedecer. Não, primeiro você obedece, e um dia, quem sabe, você entenda. Mas se você entende ou não entende, não importa. Você obedece, você é filho. Você é filha de Deus. Deus mandou fazer, você faz. E ele vai além e diz, não vestirás roupa de diversos estofos misturados. Não é para você misturar tecido. Vira para o teu irmão e diz, do que Deus está falando?
Não, imagine isso aqui, essa palavra, há quase 4.000, 5.000 anos atrás. Você está ouvindo? Se hoje você está se perguntando o que Deus está falando, vira para o teu irmão e diz: genética. Deus está falando de genética. A palavra de Deus trata dos assuntos mais elevados que você possa imaginar. Mas o homem, ele é teimoso, é uma mula. Sabe quando você compra lá no mercado, tem uma palavra, eu nem sou um especialista nisso, tem lá o feijão, o milho, o trigo, como é que fala? O milho transgênico, ou seja, não é mais milho. Da mesma maneira que o homem, que não quer mais ser homem, quer ser uma mulher, é um trans. Você acha que o problema estava só com o homem e a mulher? Não, 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 não. A semente, Deus já disse, não faça assim. Isso está errado. Sabe qual é o problema de toda semente transgênica, de todo alimento transgênico? Ele não tem vida em si mesmo. Ele não tem vida. Aí o agricultor, ele compra essa semente e planta essa semente. Mas aquele plantinha que nasce lá no campo, a semente que dá não serve para o plantio. Ele tem que voltar a comprar de quem tem a indústria da semente. Ou seja, toda a riqueza da humanidade está ficando na mão de alguns poucos. Porque a riqueza não é o quanto um campo produz, mas por quantos milênios um campo pode produzir. Você entendeu a diferença do que eu falei? De que me adianta uma colheita farta hoje, se essa semente aqui não serve para o ano que vem? Porque quando Deus te dá algo, Ele te dá algo que é eterno. Serve para agora, serve para o ano que vem, e para o outro, e para o outro, e para o outro. E Ele diz, enquanto houver chuva, enquanto houver sol, haverá semente. E se houver semente, haverá colheita. Fala para o teu irmão, você tem que corrigir as coisas pequenas, para que os teus descendentes sejam abençoados. O homem, ele brinca de Deus, e a desgraça vai entrando na sua vida e na sua casa, ele nem percebe. Só vai perceber quando os princípios de dores estiverem acontecendo, quando a desgraça desabar na sua cabeça. E aí sabe o que acontece? Aí vem um ateu, o à toa, que acha que é pensador. Fala para o teu irmão e diz assim, acha que é pensador? Não, não, é uma criatura engraçada. Se diz inteligente, depois nós chegamos lá. E diz assim, por que todas essas desgraças se Deus é bom? Se Deus é bom, porque tem gente passando fome? Se Deus é bom, por que tem gente morrendo? A bênção na tua vida está ligada à tua obediência. A presença de Deus na tua vida está ligada à tua obediência, ao teu caráter, ao teu caminhar com Ele, ao teu andar com Ele. E sabe o que é maravilhoso? Quem anda com Deus agora vai andar por toda a eternidade, porque a semente que Deus dá sempre gera vida, a semente que Deus dá sempre gera mais e mais, a semente de Deus sempre multiplica, triplica, quadruplica, a semente de Deus sempre produz mais. Aleluia. Verso 28, vai prestando atenção aí. Nós estamos em Levíticos 19, verso 28.
Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne. Diga comigo, pelos mortos não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Eu já vi irmãos tatuar o logo da igreja no braço. Escrever bem grandão, Jesus. O nome dos filhos. Não aconteceu nada. Continua servindo a Deus, alguns são batizados com o Espírito Santo. Continua tudo igual. Vira para o teu irmão e diz, está tudo igual. Sabe aquele irmão que eu orei e caiu, e você diz, está tudo igual? É, está tudo igual. Continua nesse caminho para ver onde é que vai dar. Você está ouvindo o que eu estou falando? Não, mas é que eu não entendo. Você não tem que entender, você tem que obedecer. Para com essa ideia de que tudo você tem que entender, porque você nem entende como é que você existe, mas tem o maior prazer de viver. Então para de reclamar que você não entende as coisas e só obedece. Porque se você quiser chegar no céu, não são os entendidos que chegam no céu, são aqueles que têm fé. E a fé é o fundamento das coisas que não se veem, mas que se creem. Quem tem fé não entende as coisas como os outros, ela simplesmente sabe, lá dentro do meu coração eu sei que esse é o certo. No meu íntimo eu sei que esse é o correto a se fazer. É por fé, não é com a razão, não é com a inteligência, é uma percepção espiritual da vontade de Deus para a sua vida. Mas você gosta de entender, então deixa eu te dizer, quando as pessoas fazem marca sobre o seu corpo para os mortos, ele está abrindo o seu corpo para que os espíritos que habitavam naquela outra pessoa venham sobre ela. Essa é a prática. Que aquilo que habitava na vida do outro venha para mim. Mas não é algo bom, porque em Deus, para mim transmitir a virtude para alguém, eu uso o óleo, e passo o óleo e transmito virtude, transmito unção. Eu não preciso fazer uma marca no teu corpo para você ser cheio do Espírito Santo, porque a marca que Deus gera na tua vida não vai gerar dor, não vai gerar desgraça. Não vai deteriorar você, porque você não é uma aberração, você é filho de Deus, e como filho, eu não preciso romper você. Ele disse, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então entenda uma coisa, a mulher, o homem de Deus, não aceita marca sobre o seu corpo. Não me importa o que pastor A falou, pastor B falou, eu só sei que aqui está escrito assim, não fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Para mim é o que basta. Amém? Deuteronômio 29, 9. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semearás. A própria Bíblia está explicando, ó. Leia ali, ó. Para que não se degenere o fruto da semente que semearás, e a novidade do vinho. Não é para misturar. Não é para misturar. Mas nós queremos misturar. Às vezes nós estamos tão alucinados para não morrer, que nós começamos a aceitar algumas aberrações. Você sabia que o nariz do nenê, essa parte aqui, ela tem a maior concentração de células tronco e é mais fácil de serem retiradas? Está aqui, ó, no nariz do bebê. Células tronco. E a célula tronco é usada para cura. Cura é bênção ou maldição? Pois bem,
Na China, é obrigado ter no máximo um filho. Parece que estão alterando a lei para 2 filhos por casal. Então, até 9 meses, se a polícia pega você grávida do teu 2º, 3º filho, é obrigado a fazer o aborto. Faz-se o aborto. Pega-se o nariz daquela criança, pega-se a placenta e tudo que foi gerado no ventre para operar cura, para fazer cosmético, para embelezar, para curar pessoas. E aí? Ainda acha que toda cura é bênção? A Bíblia diz: imporás as mãos sobre os enfermos, e a fé o curará. A fé. Mas quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos cada vez mais nos afastando do que é certo. E dizemos que estamos fazendo certo, mas na verdade estamos cometendo atrocidade em cima de atrocidade. Desgraça em cima de desgraça. Se você hoje não tomar a decisão de dizer para o Senhor: eu vou corrigir a minha postura, eu vou corrigir a minha vida com Deus, porque os meus filhos não vão ir para o caminho do mal, os meus filhos vão caminhar na verdade, os meus filhos vão caminhar na luz da sua palavra. Chega ao ponto de alguns restaurantes desses ricos servir feto humano. Não é bom de ouvir. Sabe por que não é bom de ouvir? Porque você ainda não foi suficientemente corrompido pelo pecado. Mas se você não corrigir a tua caminhada, talvez você não venha cometer essa atrocidade, mas os teus filhos, os teus netos podem se afastar da verdade por causa da tua leviandade. Mas se você se posicionar em Deus e disser: eu vou para o céu, meu filho vai para o céu, meus netos vão para o céu, eu vou colocar a palavra de Deus em prática na minha vida, então as coisas vão mudar na tua história, vai mudar na história dos teus descendentes. Deuteronômio 22:5, abra lá, 5º livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 22, verso 5. Não haverá traje de homem na mulher, nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Abominação, é abominável que um homem se vista como uma mulher, ou que uma mulher se vista como um homem. Não se trata nem do ato, só o fato de você se vestir afeminado já é abominável ao Senhor. A mulher se vestir meio másculo é abominável ao Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Na minha época, quando eu era adolescente, criança, começou a usar-se roupa unissex. Ou seja, não é nem de homem, nem de mulher. Ou seja, é de um transgênero. É a mistura. Deus diz que é para se vestir como homem e é para se vestir como mulher. Não é nem para misturar semente. Mas de repente começa a se dizer que nós somos todos iguais. Quem dos homens aqui já foi adolescente? Sabe quando você entra na puberdade? As meninas passam a ter dores. E os meninos viram uns... Sabe o que, né? Cadê os homens aí? Só eu que fiquei assim? Eu me apaixonava por tudo quanto é menino. Pode rir, mas eu sei que você era igualzinho eu. Agora imagine comigo, geração após geração, homem e menina se vestindo do mesmo jeito. Eu olho para uma menina e me apaixono por ela. Está usando o uniforme da escola.
Aí passo a tarde com meu amigo usando o uniforme da escola. Aí depois você não sabe por que os nossos filhos estão tudo baitolando. É tudo igual. Porque você não senta para sentar com ele e conversar e dizer para ele, tu é homem, tu é menina. Você simplesmente deixa que cresça, de qualquer jeito. E o Estado e a escola colocam as coisas de qualquer maneira para você. Mas a palavra de Deus diz, homem se veste como homem, mulher se veste como mulher. Ah, mas aquela irmã está muito sensual. Bem, se perguntar para mim, eu prefiro uma mulher sensual do que uma mulher máscula. E se eu for pegar pela palavra de Deus, está em menos pecado do que a outra. Porque a outra é abominação ao Senhor. Você ouviu? A outra pode estar errada e em pecado, mas a outra é abominável. Você entende a diferença do que eu estou falando? Meu amado irmão, vista-se como homem, fale como homem. Se você não tem força na mão, cumprimenta que nem uma mulherzinha, vai carpir o quintal. Vai ver se cria músculo nessa mão aí. Para de frescura pro meu lado, rapaz. Engrossa a voz, embola o peito, pinta um bigode nessa cara. Ninguém vai chegar e dizer que uma sociedade de uma hora para outra. Não. Mais de 30 anos, 40 anos. Estragando ao pouquinho, estragando ao pouquinho, estragando ao pouquinho, estragando. Sempre um pouquinho. Até que agora nós estamos com uma epidemia. Na minha época, não tinha homossexual. Você não encontrava um adolescente, uma menina, não tinha isso. Não existia. Muito raro. Sabe por quê? Porque nós ainda não tínhamos sido contaminados com as mentiras de Satanás. Mas a mentira foi entrando. E a igreja não soube se posicionar. E se deixou contaminar. Mas hoje, Deus está falando para você, você pode voltar atrás. Você pode corrigir o curso da tua história. Você pode corrigir o curso da tua casa, da tua família, dos teus filhos, dos teus descendentes. O que eu estou falando para você, aí a mensagem vai um pouco mais longe, mas o que eu estou falando para você é, ei, melhora a cerca. A palavra de Deus diz que você deveria deixar uma distância entre uma plantação e outra plantação, para que porventura o vento não leve alguma semente estranha para o campo de outra semente. Porque a mistura não gera vida. Homem com homem não gera vida, mulher com mulher não gera vida. A mistura de sementes não gera vida. O que gera a vida são os opostos. Você está aí? Satanás, ele quer acabar com a humanidade. E ele vai semeando mentira na mente dos nossos filhos. Os desenhos animados, presta atenção, está tudo contaminado com mentiras. Mentira do diabo. Mas você pode corrigir, vai lá e muda de canal, vai lá e desliga, vai lá e coloca no canal abençoado, vai lá e coloca no desenho abençoado. Procura alguém que tenha um material de qualidade para o teu filho e para a tua filha, para que eles sejam bênção. Não ache que um adúltero acordou um dia e disse, eu quero ser um traidor, quero trair a minha esposa, quero virar um adúltero. Você acha que acontece assim? O pecado vai entrando devagar. O erro vai entrando devagar.
até que a desgraça aconteça. Sabe o que a Bíblia diz? Não é para você se separar, não é para você deixar de ter relação, se não for por consentimento mútuo. Os dois têm que estar de acordo, porque a mulher deve ao homem e o homem deve à mulher. Bem, as mulheres estão sempre em dívida. Hello? Tem mulher aí? Está roubando teu marido? Presta atenção. Ah, ele me traiu. Sei. Você não teve nada a ver com isso, né? Você deixou ele plantar certinho. O adúltero vai para o inferno. Mas a irmã que passa semanas, meses, acha que não roubou? Que não teve parte na queda do marido? Cadê as irmãs aí? Chega em casa e resolve o problema. Não, mas é que eu estou ofendida com ele. O que eu quero saber da tua ofensa? Resolve. Maridão, procura a tua esposa e resolve a situação. Aí, pastor, falando isso no púlpito. Amém? Romanos capítulo 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, impiedade e falta de fé, injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. É justo eu saber tudo o que eu sei e chegar aqui, me fazer de morto, falar só o que você quer ouvir? Seria justo? Seria correto? Eu olhar você, teus filhos, tua família, teus netos e bisnetos, que ainda vão nascer, indo tudo para o tacho, e eu ficar quietinho? É isso que a palavra está dizendo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça. Ou seja, se eu falo é porque eu tenho fé. E se eu falo é porque eu estou sendo justo contigo em falar a verdade. Não estou te escondendo nada. Não tenho nenhum objetivo a não ser que você vá para o céu. Mas o meu objetivo não trata só de você, trata dos teus filhos que estão por nascer, dos teus netos, bisnetos e gerações seguintes. Eu quero que a vida que há em Cristo passe para você, passe para o teu filho, passe para o teu neto, passe para o teu bisneto e vá além. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como as suas divindades, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Só de você olhar para a natureza, você já sabe que existe Deus. Só de você olhar para o sol, para as estrelas, você já sabe que existe Deus. Só de você olhar para o teu bebezinho que você pega no colo, você já sabe que existe Deus. Quando você olha para toda a criação, você já sabe que Deus é real. Por isso que no mundo inteiro não existe uma nação que não creia em Deus, ou que não creia no espiritual. O problema é aonde que a fé delas estão. Fala para o teu irmão, o problema é que nós somos preguiçosos. Garanto que você nunca tinha lido que não podia misturar semente. Nem tinha lido na Bíblia que o homem não pode se vestir como mulher e mulher não pode se vestir como homem. E isso que você mora num país cristão. As pessoas simplesmente aceitam a religião do jeito que está. Ah, tá bom assim. Ah, tá bom assim. Não. Não tá bom não.
Você tem que melhorar, porque você tem que se tornar um melhor instrutor da palavra para os teus filhos, para os teus descendentes. Você tem que ser conhecedor da palavra e não ser injusto com os teus filhos. Você tem que preparar eles por aquilo que está por vir. Você tem que olhar para o futuro e dizer: eu vou preparar os meus filhos e eles vão preparar os meus netos. E quando eu chegar no céu, de tempo em tempo eu vou receber a minha família, de geração em geração, quanto tempo seja, eles chegarão diante do Pai, junto comigo. Não dê desculpa, não se acovarde. O que eu estou falando aqui não é de algo passageiro. Eu estou falando aqui da eternidade, das coisas grandiosas que Deus tem para nós, que está no porvir. Vai ser lindo o paraíso, vai ser lindo a terra governada por Cristo. Mas e os outros planetas, e as outras galáxias, e tudo aquilo que o nosso Pai continua a criar e a produzir? Eu quero viver muito tempo. Meu irmão, e eu sei que viverei eternamente com Deus. Mas eu quero que a minha esposa e os meus filhos cheguem, os meus netos cheguem, os meus bisnetos cheguem. Então eu preciso ensinar eles, eu preciso revelar a palavra para eles. Você está aí? Verso 20. Porque as suas coisas invisíveis. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Fala comigo. Porquanto não conheceram a Deus. Isso. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Sabe quando você traz a tua oferta, o teu dízimo? Não é esmola. Aqui não é casa de caridade. Aqui é a casa de Deus. Você não traz esmola para Deus, você traz oferta, você traz adoração, você traz louvor, você tem que glorificar a Ele como Deus. Então quando você traz a tua oferta, quando você traz o teu dinheiro, você não pode trazer de qualquer maneira, e não é o resto, é a primícia. Você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. E deixa eu te dizer, a glória do Senhor virá sobre você e sobre os teus filhos. Sabe, as pessoas ficam escandalizadas com os nossos líderes da nossa nação, que tem avião, que tem isso, que tem aquele outro. Quem já ficou escandalizado com isso, não levanta a mão, por favor. Mas o pastor Billy Graham, pastor Batista, pensa um homem de Deus. Quem concorda? Há muitas décadas tem avião particular. Seu ministério há muitas décadas, não um avião, alguns aviões, carretas. Mas aquele povo americano não se escandalizou com ele, continuou ofertando na vida dele. E as multidões continuaram aceitando a Jesus. E as multidões continuaram aceitando Jesus. E os pastores continuaram a propagar o evangelho, não como mendigo, não como escravo de Satanás, mas como homens de Deus e mulheres de Deus, não andando como pobres na terra, mas como pessoas prósperas e poderosas em Deus, fazendo missão ao redor do mundo. Não. Eu não estou falando que você vai ser abençoado na eternidade. Eu estou falando, você vai ser abençoado agora, você vai ser abençoado amanhã, você vai ser abençoado no decorrer da tua vida. Teus filhos, teus netos serão abençoados. E mais, você vai adentrar aos portões celestiais e será abençoado por toda a eternidade. Não é uma questão de pregar prosperidade, não é uma questão de pregar riqueza, é uma questão de simplesmente viver o que Deus tem para você. Deus não tem pobreza, Deus não tem miséria para você, Deus não tem desgraça para você, Deus só tem bênção. Se você obedecer a sua palavra, você será abençoado. Diga comigo, eu o glorificarei como Deus.
Coloca isso no teu coração. Se você passar a glorificar a Deus como Deus, não como teu amiguinho, não como teu igual, mas teu Pai, Criador dos céus e da terra, você vai passar isso para os teus filhos, e os teus filhos vão dizer: o Deus dos meus pais. Eu encho a minha boca para dizer: a minha avó era presbiteriana, a minha avó era assembleiana, os meus pais eram assembleianos, eles tinham Deus na vida deles. Eu tenho Deus na minha vida, meus filhos vão ter Deus na vida deles. Aleluia! Meu pai ganhou muitas almas para Jesus, tirou muita gente da sarjeta, muita gente da miséria, da pobreza, e levou para a prosperidade, levou para a bênção de Deus. Eu estou fazendo o mesmo, meus filhos vão fazer os mesmos, meus netos vão fazer os mesmos. Aleluia! Agora, se você não glorificar a Ele como Deus, você pode dar o motivo que você quiser. Alguns já se escandalizaram comigo aqui, porque eu falei que não é para se vestir como homem. Quer se escandalizar? Problema seu, você vai para o inferno. Alguns se escandalizaram comigo aqui porque eu falei das sementes. Algum agricultor em algum lugar está aborrecido comigo porque ele plantou transgênico. Vai para o inferno também. Posso ficar muito triste e aborrecido, mas também não vou ficar o dia inteiro chorando por ele. Você decide. A vida é sua. Quer que o teu filho seja um baitola? Vai você e ele para o inferno, não tem problema. Pastor, a minha filha é lésbica. Certo, está indo para o inferno. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é só o homossexual e a lésbica que vão para o inferno, não. O adúltero também e o fornicador também. Você que trai a tua esposa, se prepara, o tacho está te esperando. Trai teu maridão, vai para o tacho. Hello? Meu pai dizia que o mundo é dos espertos, mas o céu é dos santos. Quer ser esperto? Vai para o inferno. Quer ser santo? Vai para o céu. Sabe o que as pessoas dizem? Você é crente? Um bobão mesmo, vai lá levar dinheiro para o pastor. Vira para ele e diz: não, sou que nem você, de certo, que vou levar dinheiro para o dono do bar. Vou levar dinheiro para o puteiro, de certo. Vou levar dinheiro para o dono da boca. O pastor zela pela minha vida, zela pelos meus filhos, zela pela minha família, só me fez bem para o meu casamento e para os meus descendentes. Não só para esta vida, mas para a vida eterna. Mas os outros, o que estão fazendo pela minha vida? O que estão fazendo pela minha alma? Não baixa a cabeça não, meu irmão. Tu é luz e sal. Sabe para que serve sal? Ferida aberta, taca sal. Não perde a oportunidade. Verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Dá para crer? Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Sabe, as pessoas honram mais um cachorro do que um ser humano. Honra mais um animalzinho do que o seu semelhante. Idolatram homens, idolatram animais, e dizem que são sábios, mas tornaram-se loucos, pois Deus os entregou à concupiscência do seu coração. Fala para o teu irmão assim: concupiscência, desejo desordenado.
Não tem nada de errado de eu ter desejo, mas tem que ter ordem. Não tem nada de errado de eu amar algumas coisas, mas tem que ter ordem, tem que ter regra. Amém? Quem vai para o céu aí? Veja só, verso 26. Sabe por que você não é um transgênero? Está aqui, ó. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. As pessoas que caem nesse pecado é porque Deus a está abandonando. Deus abandona a pessoa à sua própria vontade. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Não ache que eles param por aí. Só vai descendo o nível. E eu nem vou entrar no assunto. Mas se você não corrigir as pequenas coisas da tua história, da tua vida, só vai indo de mal a pior. Verso 29. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores. O que tem de, colocar entre aspas aqui, pastor, difamando, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Vira para o papai e para a mamãe que está do teu lado aí, é você. Lembra quando você era adolescente e criança e você dizia assim, eu não vou ser igual meu pai e minha mãe. Eu não vou tratar meus filhos desse jeito. Quem lembra? Por isso que a nossa geração está do jeito que está. A geração dos nossos pais eram trabalhadores, honestos, honrados. A ladroagem era bem menor. Mas daí nós dissemos, eu não vou fazer igual meu pai. Aí deu errado. Você está aí? Diga assim, eu vou melhorar o que o meu pai fez. Vou virar sal. Vou virar luz na minha casa. E a palavra de Deus diz que a vara, não é o conselho, é a vara. Está cheio de pai querendo aconselhar filho. Filhinho, não faz assim com a mamãe. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, pega a vara e corta na vara. Pega teu filhinho de 2 aninhos, 3 aninhos, passa a vara nele. Conforme ele for crescendo, aumenta a vara. Sinal que não vai resolver nas primeiras varadas. Porque a estultice, a burrice acompanha a criança, mas a vara separa. Hã? Aí vem um abençoado de um comunista, petista, falei? Lei da palmada. Estava numa palestra, uma senhora lá contratada para palestrar para mim, disse que nós não deveria, que não pode bater nas crianças. Eu olhei para ela, a senhora tem filho? Como assim? A senhora tem filho?
Mas isso importa? Aí uma mulher que está do meu lado, claro que importa, a senhora tem filho? Não, eu disse, então não vem me ensinar a criar filho? Primeiro ponto, a Bíblia diz, seja o bispo, seja o pastor, marido de uma mulher, que tenha os seus filhos em sujeição, pois se não sabe cuidar da sua própria casa, como é que vai cuidar da casa de Deus? E como é que você faz os teus filhos estarem em sujeição? Ou você me obedece, ou eu te corto na vara. Enquanto você comer da minha comida, beber da minha bebida, você obedece. Quer fazer as coisas erradas? Arruma teu emprego e tchau. Sabe com quem que eu aprendi isso? Com a minha mãe. Hello, mami. 9 filhos, 7 pastor. Você acha que o resultado foi bom? Não tem nenhum drogado, nenhum na cadeia, não tem nenhum vadio. Sabe por quê? Não é que eu não era preguiçoso, eu era, mas a vara separou a preguiça de mim. Só eu lavo a louça. Mangueira, correia da máquina, tamanco. Ô glória! Você está aí? Aí esse povo aí vem dizer que não pode bater no filho, mas pode matar. Dá para abortar. Não pode passar a vara na criancinha, mas pode arrancar ela do ventre da mãe aos pedaços. Isso pode. Não cai na conversa do diabo. Em hipótese alguma você levanta a tua mão para matar teu filho. É isso que a Bíblia diz. Mas se você o fustigar com a vara, nem por isso matarás, mas livrarás a sua alma do inferno. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Olha só, tem gente que não pratica, mas se agrada. Se agrada não, meu irmão. Eu tenho um amigo que é homossexual. Como é que é? Que você acha que vai libertar ele? Está mais fácil ele contaminar você. Amado, homossexual, lésbica, pode vir aqui na igreja. E você vai cair algumas vezes. Mas que Deus vai mudar você? Vai. Vai. Você vai ficar tremendo ali, estribuchando, mas Deus vai mudar a tua mente, vai mudar teu coração. Aqui tem fogo para purificar a tua vida. Tem fogo para mudar a tua mentalidade. Só não fica de mimimi. Amém? Meu tempo esgotou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você aceita a mistura de semente, se você aceita a mistura de roupa, se você aceita a troca de roupa entre homem e mulher, unissex, se você acha que todas essas coisas é normal, se você acha que a cura do teu filho, da tua filha, não importa do jeito que vier, importa que venha, você está num caminho de perdição. Não é assim que a vida funciona. Se eu tiver que pecar para salvar meu filho, está errado. Ou Deus cura ele, ou Deus leva ele, mas para o inferno eu não quero que ele vá. E eu também não quero ir. É assim. Só que nós estamos caminhando agora para a mistura do homem com a máquina. E dá a impressão que está tudo certo.
que eu posso colocar um braço biônico, eu posso colocar uma perna biônica, eu posso melhorar minha audição, eu posso melhorar minha visão, colocar um aparelhinho no meu coração, um chip aqui, um chip ali. Parece que está tudo certo, mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, pode o ferro e a semente humana se misturar? Mas vai se misturar. Mas a Bíblia diz assim, ele cortará uma pedra sem mão, e essa pedra se levantará e baterá no pé, e toda a estátua ruirá. O reino que nós vivemos agora está entrando na mistura do homem com a máquina. Como é que você vai dizer para o teu filho, para o meu filho, que é igualzinho o seu, que passa o dia inteiro com o celular na mão, que acha o máximo tudo quanto é filme de robô, que acha muito legal feitiçaria, bruxaria, a mistura, acha tudo normal. Como é que você vai dizer para ele que ele não pode aceitar a marca da besta? Que ele deve preferir ser pobre, que ele deve preferir não ter o que comer, o que vestir, do que aceitar tal coisa. Se as primeiras coisas você já ficou pensativo, imagine o que o teu filho e os teus netos vão ter que enfrentar. Então, em vez de você se tornar um crente chorão, se torne um crente estudioso da palavra. E comece a buscar a presença de Deus de forma intensa e constante, para que você alcance, olha só, para que Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Se você quer salvar os teus filhos e os teus netos, não vai bastar somente conhecer a palavra, você vai precisar de espírito de sabedoria e revelação, porque a instrução que os nossos pais nos deram foi suficiente para nos manter na igreja, mas o que vem para os nossos filhos, o que vem para os nossos netos, e por que não dizer para alguns dos que estão aqui, está muito além do que eu falei até agora. Você já parou para pensar de dizer para o teu avô que você ia conversar com um aparelho? Você não ia nem precisar tocar nele, você só ia falar com ele, e ele ia ligar para outra pessoa em qualquer parte do mundo. Ele ia dizer para você, ó, tudo que está na palavra está se cumprindo, tudo. Então hoje, o meu desejo é que você se torne um estudioso da palavra, e que você comece a dizer a Deus, eu quero ter espírito de sabedoria e revelação, porque eu vou me tornar uma torre forte, e eu não só vou abrigar os da minha geração, eu vou abrigar a minha descendência, eu vou deixar um legado para eles, um legado de fé, um legado de autoridade, um legado de revelação, de conhecimento da palavra, e eles não se afastarão da luz, eles não entrarão no reino das trevas, porque eu vou transmitir para eles um legado de fé. Amanto Romanagassúria, fica de pé, meu amado. Tcheremandaramanagassúria. Para você que está pela primeira vez na igreja, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós cremos que a qualquer momento vai soar a última trombeta. Qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode levar 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, não sei. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando soar, esse corpo vai ser transformado. E eu vou subir para me encontrar com Jesus nos ares. E não importa o que as pessoas digam por aí.
Se elas acham que eu sou louco, é porque elas já não viram tudo que eu já vi. Eu não só conheço a Deus da palavra, eu conheço o Deus dos meus pais. E não só isso, o Deus dos meus pais se tornou o meu Deus, e eu tenho visto Deus operando na minha vida. Eu não consigo explicar, irmã Vani, eu só sei que funciona. Você vai vir para frente, e você vai estar orando por você. Você vai estar orando pelos teus filhos, pelos teus descendentes, e você vai estar dizendo: eu vou me tornar um homem, uma mulher cheio de Deus, ao ponto que os meus filhos não vão se perder, não vão se afastar. Aramaste karamanagassúria. Não tenha preguiça de vir para frente, venha para frente. Não ache que você não precisa, que você precisa. Nós precisamos nos tornar uma igreja cheia do poder de Deus, cheia da presença de Deus, cheia do seu poder, cheia da sua glória, cheia de espírito de sabedoria, de revelação. Aramaste cantaramanaragassuria, elemenegessuria mantoromanagassúria, charamanaramanaragassuria larabanaragas, terialarabanaragassuria. Convidar o presbitério a estar aqui embaixo. Os irmãos que oram estejam aqui na frente. Emantoromanagassúria. Então você que já caiu, já foi arrebatado algumas vezes aqui, deseje ir mais fundo. Deseje ir mais fundo, porque Deus vai trazer revelações maiores, vai trazer uma explanação maior da palavra. Se a desgraça não acontece de uma hora para outra, ela vem sendo semeada devagarzinho. As bênçãos também. Às vezes é um progresso dentro de você que está acontecendo na tua vida espiritual. Então permita que esse progresso aconteça, até que você dê à luz o teu milagre, até que você dê à luz a tua bênção, até que você dê à luz o poder de Deus para a tua descendência. Levanta a tua mão e começa a orar em outras línguas. Ó Pai das luzes, a tua presença nós queremos neste lugar. Queremos que a tua luz venha sobre os teus filhos. Queremos que a tua luz venha sobre cada um deles. Eremandoros eremenes saramanore elemeneregeso manaragas eremenes riomanto com managasuiriabas lehesiriabas torrebenereges erebenereges eremenereges Eloi karamashori alarabas chorrebalaramanarabalarabalarayes chorrebel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 e charracatarabanagasterias. Teus filhos se tornarão poderosos sobre a terra, tuas filhas se tornarão poderosas sobre a terra. Deus Pai, desce do teu espírito, convence do pecado, da justiça, do juízo, liberta das mentiras de Satanás, liberta do embuste das trevas, e estabelece o teu reino, estabelece a tua vontade, estabelece o teu querer. Aleluia.